Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 2 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos a falar de presidenciais. Em destaque, o debate desta noite entre Luís Marcos Mendes e Jorge Pinto. Os dois debateram a escolha do juiz Carlos Alexandre para liderar a Comissão do Combate à Fraude no SNS, com críticas do lado do candidato apoiado pelo LIVRE. Jorge Pinto questiona a nomeação do Executivo, mas não só. Diz que a nova unidade de combate à fraude no SNS se trata de marketing. Isto parece uma jogada de marketing do Governo. E vou explicar porquê. Porque, repare, o Governo, quando tomou posse na anterior legislatura, dizia que tinha um plano a muito breve prazo para responder aos problemas do SNS. Como não conseguiu apresentar a resposta, foi inventando diferentes problemas. Ou eram os imigrantes, agora são as fraudes. Fraudes essas que é evidente que existem. O que eu quero dizer é que já houve uma equipa semelhante em 2012, se a memória não me atraiçoa. Os resultados foram relativamente limitados em relação àquilo que identificaram. O que eu me pergunto é porquê o juiz Carlos Alexandre? Porquê? Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência em relação à saúde? Luís Marcos Mendes tem uma opinião diferente sobre o tema. O candidato apoiado pelo PSD fala de uma boa escolha e diz que não é necessário ter experiência na saúde para demonstrar que está à altura. Acho que aquilo que foi anunciado na saúde é uma belíssima decisão. É uma boa decisão porque foi rápida, é muito bem escolhido. A experiência que ele tem, designadamente em matéria de tratar na área dele da justiça e combate à corrupção, incute respeito, para não dizer até medo, mas sobretudo respeito. E eu acho que ele não precisa de saber de saúde, porque ele não vai ser Ministro da Saúde, nem Secretário-Estado da Saúde, mas vai criar as condições ou propor regras para, no domínio justamente da prevenção, poder haver, de facto, uma situação bem mais exigente do que o facilitismo que, pelos vistos, existe hoje. Ainda no debate, destaque também para o tema da independência de cada candidato, um tema que já não é novo. Jorge Pinto diz que um Presidente da República deve ser um contrapeso democrático, algo que considera que Marcos Mendes não vai conseguir fazer pela proximidade ao Governo. Um Presidente da República pode e deve ser um contrapeso democrático. Os portugueses não devem querer, e eu acho que não querem mesmo, e eu não quero, ter os ovos todos na mesma cesta. Isto não é bom para o país. Às vezes, esta proximidade entre Luís Marcos Mendes e o Governo pode realmente ser uma proximidade em demasia que depois faça com que Luís Marcos Mendes não possa ser o Presidente da República, que seja este contrapeso democrático que nós precisamos. Porque, caso contrário, pondo os ovos todos no mesmo cesto, é mesmo um mau serviço que fazemos ao país. Do outro lado, Marcos Mendes lembra que ninguém se queixou quando Jorge Sampaio era Presidente da República e António Guterres, Primeiro-Ministro. Na nossa democracia, os vários presidentes conviveram com vários tipos de governo. Mas vou dizer uma coisa, vamos a um exemplo concreto que desmonta completamente a sua teoria. Há 30 anos, 1995 e anos seguintes, houve um presidente socialista, Jorge Sampaio, um primeiro-ministro socialista, António Guterres. Portanto, nessa sua linguagem estavam os ovos no mesmo cesto e ninguém se queixou disso e não correu mal. Não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque Jorge Sampaio foi um presidente independente, imparcial e isento. E é aquilo que eu também serei. Luís Marcos Mendes a lembrar duas figuras do Partido Socialista para voltar a garantir independência face ao Executivo da AD e diz que já provou isso por diversas vezes. Estes foram alguns dos destaques do 9º debate de 28. O próximo é já este domingo às 9 da noite. No Frente a Frente, na SIC, vão estar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, e António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP. E já terminou este primeiro dia de Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Este domingo, José Manuel Pureza vai suceder a Mariana Mortágua. Os congressistas voltam ao Complexo Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, depois de um dia de discussão e apresentação de várias moções setoriais. No domingo vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. José Manuel Pureza encabeça as listas da moção A à Mesa Nacional e também à Comissão Política do Bloco. É a lista da atual direção. Em 2020,
2023, uma moção de Mariana Mortágua venceu com 80% dos votos, o que faz, aliás, com que José Manuel Pureza seja o provável sucessor. O candidato que, na véspera da eleição, ouviu vários avisos dos principais fundadores do partido, pedem João Gama um partido com os pés bem assentos no chão. O primeiro foi Fernando Rosas. Na intervenção mais aplaudida do dia, o historiador e fundador do Bloco de Esquerda desafiou os militantes a fazer uma longa reflexão. Queremos ser um efêmero e volátil partido de agitação borbolotando sobre as lutas sociais e políticas sem criar raízes? Um partido toca e foge? Para não ser um partido toca e foge, Rosas pede ao Bloco de Esquerda que regresse às bases, que volte a estar nos sindicatos, nas empresas e nas associações de estudantes. Mas avisa, o caminho não vai ser fácil. Neste campo de batalha pela organização e reorganização do Bloco. Esta é uma tarefa hercúlea, exige uma atenção e continuada da futura Comissão Política do Bloco. Fernando Rosas seguiu-se Luís Fazenda, de olhos postos na política externa, acabaria por citar um bem conhecido social-democrata. E é neste momento que apraz sublinhar a inteligência de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Trump era um agente russo. Acertou. Não tem a menor dúvida. Para pedir ao Bloco de Esquerda que saia desta convenção a envolver toda a esquerda na luta pelo desarmamento. O último dos três fundadores a discursar foi Francisco Louçã. É ele quem pede um partido da esquerda moderna que saiba o que quer. Pés bem assentes na terra. Respostas claras. Salário, casa e hospital. Salário, casa e hospital. Pés na terra, no combate para a longa duração, que é a persistência da formiga que faz a vida. O caminho para José Manuel Pureza seguir, desenhado por Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas. É a reportagem do jornalista João Gama com algumas das principais intervenções durante o primeiro dia da convenção do Bloco de Esquerda. Os trabalhos vão ser retomados este domingo, às 9h da manhã. E o Presidente da República admite sentir-se frustrado pelos números da pobreza em Portugal não terem descido durante os 2 mandatos. Foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou esta noite o Banco Alimentar contra a Fome em Alcântara, no dia em que arrancou a campanha de recolha de alimentos. O chefe de Estado fez o seu donativo e, no final, em declarações aos presentes, lamentou que os números da pobreza no país continuem acima dos 2 milhões de pessoas. Se há tristeza que eu tenho no coração é de que a pobreza não diminuiu aquilo que devia ter diminuído. Porque se tem diminuído e não estivesse e não continuasse a estar à volta dos 2 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa, 2 milhões de portugueses é muito português, e desses 2 milhões haver quase 400 mil que recebem o apoio dos bancos alimentares, quer dizer que é um quinto. Essa é a tristeza. A alegria é mais voluntários, mais jovens. O Presidente da República, em declarações aos presentes no Banco Alimentar contra a Fome, que diz também que vai ser voluntário na campanha do próximo ano. O presidente ucraniano considera viável alcançar nos próximos dias um acordo para um fim digno da guerra com a Rússia. É pelo menos a convicção de Volodymyr Zelensky, transmitida no habitual discurso de fim de cada dia. Zelensky destaca que a delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra. O líder máximo da Ucrânia mostra-se otimista. A delegação ucraniana deverá estar nos Estados Unidos ainda hoje, no horário americano. O diálogo baseado nos pontos de Genebra vai continuar. A diplomacia permanece ativa. O lado americano está a demonstrar uma abordagem construtiva e nos próximos dias será possível definir os passos necessários para determinar como dar um fim digno à guerra. A delegação ucraniana possui as diretrizes necessárias e espero que os membros trabalhem de acordo com as claras prioridades da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, no habitual discurso ao povo ucraniano. Entretanto, um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France Press, indicou que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Flórida. Indra Aventuras espera que a paz seja preservada na Venezuela e lembra a comunidade portuguesa que vive no país sul-americano, que diz tem de ser protegida.
Eu espero que a paz seja preservada, sobretudo porque Portugal tem uma comunidade na Venezuela longa e antiga que devemos proteger e para a qual devemos olhar, e devemos estar preparados também. Talvez isso seja o mais importante neste momento. Nós já recebemos muitos portugueses que estão na Venezuela e também muitos luso-descendentes que estão na Venezuela e que voltaram porque o país está uma miséria, como aliás todos os países comunistas, mas se calhar vamos ter que nos preparar para receber mais no futuro próximo. Foram declarações de André Ventura à margem de uma sessão em Coimbra. Sublinha que Portugal deve estar então preparado para acolher o eventual regresso de imigrantes portugueses na Venezuela. André Ventura atira ainda críticas ao regime de Nicolás Maduro, que diz que não tem ajudado à promoção da paz e manifesta a vontade que Maduro abandone a liderança da Venezuela. Marcelo Rebelo de Sousa garante que está a acompanhar em permanência a situação no país através do governo. Em declarações aos jornalistas, no final à visita ao Banco Alimentar em Alcântara, o Presidente da República reafirmou também que o preocupa a situação da comunidade portuguesa na Venezuela, que está a atravessar um momento difícil. E fechamos com o desporto e com o Benfica, que regressou às vitórias no campeonato. As Águias venceram na Madeira o Nacional por 2-1. Depois das vitórias para a Taça e para a Liga dos Campeões, os encarnados voltam aos triunfos na Liga. No final da partida, José Mourinho destacou as dificuldades do encontro, não tem dúvidas quanto à justiça do vencedor e destaca a entrada em campo positiva dos suplentes. Os três que entraram para este ano, o Ivanovic, o Sheldrup, entraram bem, deram outro andamento ao jogo. E depois há aquela coisa, quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas eu acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida. Nós em Guimarães tivemos uma muito boa segunda parte, mas aqui tivemos um bom jogo durante os 90 minutos. Já do lado da equipa da casa, Tiago Margarido assumiu a justiça da vitória encarnada, mas quis também deixar uma satisfação aos atletas. Foi o jogo dentro daquilo que era expectável. Obviamente que jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil nós assumirmos as rédeas do jogo, saímos a espaços com competência, criávamos alguma frição naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo. A verdade é que o Benfica, pelo somatório do jogo, tem uma vitória justa, mas não tem como não ficar orgulhoso dos meus jogadores. As Águias igualam assim à condição do Sporting, com 28 pontos no segundo lugar. Os Leões só jogam este domingo, vão receber em Alvalade o Estrela da Amadora a partir das 6 da tarde. Depois disso, no Dragão, às 8h30, o Futebol Clube do Porto vai receber o Estoril. São 2 encontros para ouvir e acompanhar o relato e análise em direto aqui na Rádio Observadores. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Regressa daqui a pouco às 2h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.